Olá a todas e a todos. Hoje na nossa videoaula, discutindo basicamente as teorias de gestão de pessoas, a nossa pergunta orientadora será, com base nesse indivíduo aqui, Elton Maio, que dizia: um trabalhador feliz é um trabalhador produtivo. Nós buscaremos saber o seguinte: se os experimentos que ele adotou, os famosos experimentos de Hawthorne, que veremos agora, eles humanizaram as organizações? É possível dizer que esse discurso de humanização efetivamente ocorreu? Ou isso se trata de uma fábula, de uma ideologia para camuflar os verdadeiros interesses das organizações? Antes de responder a essa pergunta, que é o nosso tema de hoje, é importante situar essa questão na história da administração. Os ditos pais da administração, Frederick Taylor, Fayol e Henry Ford, esses três indivíduos, eles contribuíram para o campo da gestão de pessoas. Só que a visão de mundo deles era uma visão em que o trabalhador acordava todo dia motivado única e exclusivamente pelo dinheiro. Eles não consideravam outros aspectos do ambiente de trabalho, E eles tinham uma crença que o trabalhador, para render, ele precisava de uma supervisão direta, de um controle rígido no processo produtivo. Ainda que Fayol avançou um pouco mais nesse processo, tendo uma visão um pouco mais aberta das dimensões subjetivas do trabalhador, esses três estavam dentro do que a gente chama da escola clássica a se pensar os indivíduos nas organizações. Porém, Elton Maio não. Elton Maio vai avançar nesse aspecto, até pela sua formação em psicologia, como veremos agora, ao ponto de influenciar modelos de empresas conhecidas como, por exemplo, o caso da Google, que é considerado um dos maiores cases de sucesso no campo da gestão de pessoas. Fiz questão de trazer uma matéria do ano de 2014, da revista Exame, que diz, olha, a Google é vista como uma empresa em que todo mundo quer trabalhar, porque possui várias regalias. Mas o que seriam essas regalias que tornam a Google a Google? Então, primeiramente, se você está no horário de lanche, você quer fazer um lanchinho no intervalo do seu trabalho, a Google oferece para você frutas gratuitas, saudáveis. Ou se você não gosta muito de coisas saudáveis, você pode pegar também seu snack, sua máquina de sorvete. Aquele sonho de consumo, ambiente de trabalho, que tem uma geladeira mais saudável ou mais cheia de guloseimas do que a sua própria casa. Ao mesmo tempo, se você está estressado, você pode resolver as rixas no ambiente de trabalho, uma bela de uma disputa no jogo de sinucas. Ou ainda, no caso das mulheres, a maternidade, que é uma coisa muito linda, mas que tem preço também na ascensão profissional, vocês podem ter filhos sem grandes preocupações e mais, vocês podem inclusive levá-los para o ambiente de trabalho. A Google possui, algumas das empresas, Google possui uma estrutura de berçário, que dá o suporte para as mães que podem trabalhar tranquilas. Elas até podem ficar motivadas em nem voltar para casa, porque vai ter que lidar com um marido muitas vezes inútil, que não contribui com as funções paternas. E a Google não, a Google você pode trabalhar até 10, 11, 12 horas, meia-noite, feliz, já que tua filha está bem cuidado. Ah, professor, mas eu não quero ter filhos, O meu negócio são animais. Sem problema, a Google oferece atendimento para isso também. Você pode até levar o seu pet para o ambiente de trabalho e ter interação com ele. Que coisa linda, que empresa magnífica. Bem, mas esse modelo de gestão de pessoas, ele bebe das teorias do nosso autor aqui, que nós iremos explorar agora, que é o clássico Elton Maio. O que o Elton Maio trouxe? Qual é a história desse indivíduo? Bem, o Elton Maio, ele foi um psicólogo austríaco, foi um professor de Harvard, da área de psicologia, formado em psicologia, e grande parte da psicologia organizacional, voltada para o ambiente empresarial, começou a partir dos experimentos numa empresa americana, na Western Electric Company, entre 1927 e 1932. Lembrando que esse período, de aproximadamente 20, 30 anos desde as contribuições de Taylor e posterior às contribuições dos implementos utilizados por Henry Ford também, como nós vimos nas videoaulas anteriores. Então, na teoria da administração, temos a escola clássica e temos agora a dita escola de recursos humanos, que o pioneiro foi Elton Maio. Ele vai diferenciar desses outros autores por dar um poder aos trabalhadores, por enxergar os trabalhadores com uma visão de mundo diferente, pelo menos no discurso, dos autores anteriores. Isso começou de que forma? A partir do recorte metodológico que ele fez nessa empresa, Western Electric Company.
ao ponto de um dos gurus do campo da administração, Hidalberto Chiavenato, dizer que foi a partir da visão crítica de Elton Maio que ele vai contrapor a escola clássica. Ele vai dizer, olha, Taylor, o Fayol, o Ford, todos esses indivíduos precarizaram o trabalho. Já o Elton Maio não. O Elton Maio, o que ele fez? Ele humanizou as organizações, e o caso da Google é uma empresa extremamente humanizada, uma empresa que se preocupa com o trabalhador. Essa é a visão tradicional, uma visão ortodoxa dentro da caixa, obviamente, né, de um dos maiores gurus do campo, Hidalberto Chiavenato. Tá? Vocês podem encontrar isso nesse livro de gestão de pessoas dele. Nós vamos aprofundar no pensamento de Elton Maio para compreender esse processo de humanização das organizações e o que é o dito experimento de Hawthorne, que deu início aí a essa revolução no campo da gestão de pessoas. Primeiramente, qual foi o método adotado por Elton Maio? Enquanto um psicólogo, os experimentos ocorreram nessa empresa de Hawthorne, um bairro na cidade de Chicago, né? Por isso que o experimento chama Hawthorne. E esse experimento foi dividido em 4 etapas. Primeiro período de iluminação e produtividade, depois observações, entrevistas e grupos informais. Primeiro caso, emblemático, que ficou conhecido popularmente como efeito Hawthorne. O que foi o efeito Hawthorne? Ele quis compreender se alguns fatores externos contribuíam para a produtividade dos trabalhadores. Então ele começou, num grupo específico de trabalhadores, né, da empresa de Hawthorne, ele começou a dar estímulos a partir da iluminação. Ele intensificou a iluminação desse grupo de trabalhadores, e o que ele observou? Ele observou que a produtividade aumentou. Depois disso, ele diminuiu a iluminação, não ao ponto do trabalho ficar cego, claro, mas diminuiu o volume de intensidade da iluminação, e é o que aconteceu com a produtividade dos trabalhadores aumentou. Claro, eu não estou conseguindo entender esse fenômeno. Eu aumento a iluminação, a produtividade aumenta, e eu diminuo a iluminação, a produtividade aumenta. Quais fatores explicariam esse comportamento dos trabalhadores? Eles estão produzindo mais, não tem dinheiro em jogo, né? Será que é o fato dos trabalhadores estarem sendo observados e se sentirem valorizados, né? Será que esse efeito subjetivo deles estarem sendo avaliados por fatores da iluminação e por se sentir avaliado enquanto uma dimensão subjetiva, isso aumenta a produtividade? Ele não conseguiu tirar conclusões, e o que ele fez? Ele resolveu fazer um estudo empírico, que foi a segunda etapa do método científico dele. O que foi esse método? Ele separou as mulheres nessa empresa de produção de componentes elétricos de relés de Hawthorne. Essa é uma imagem anterior, como vocês podem observar, reproduz o típico modelo taylorista de produção, todas enfileiradas, né? Cada uma cumprindo uma determinada função específica. Observem também nessa imagem que se trata de um ambiente aberto, sem paredes. Isso contribui o quê? Para o mecanismo de controle direto. Lembrando que na escola clássica de Taylor, Fayol e Ford, o trabalhador é preguiçoso e o controle direto é fundamental, né? Então ele modificou esse processo de produção e ele selecionou um grupo de mulheres, 5 mulheres, que foi trabalhar especificamente numa sala fechada, né, 6 mulheres, e essas 6 mulheres começaram a fazer a mesma função, porém agora com um observador. Esse observador que tomava nota dessas mulheres. E o que ele fez? Muito voltado numa lógica de uma psicologia comportamental, de ação e reação, ele começou a dar estímulos nesse grupo de mulheres para ver como que a produtividade iria reagir, tentando compreender aquele fenômeno interior da iluminação. E aí o clássico experimento de Hawthorne, que foi dividido aí em 12 etapas, ocorreu da seguinte forma: ele separou esse grupo em 6 mulheres, né, de comum acordo, e disse: olha, nós vamos fazer alguns estímulos aqui com vocês, tá bem? O primeiro período foi o seguinte: tirou elas desse grupo de trabalho anterior e manteve as mesmas condições e horário de trabalho, né? Ou seja, elas só saíram do ambiente de trabalho sem uma supervisão direta. O que aconteceu com a produtividade? A produtividade aumentou. Opa! Então aquele fenômeno do controle direto não se comprovou. Nem sempre o controle direto é uma coisa necessária. Pelo menos foi essa a questão. Segundo, ele modificou o sistema de pagamento, né? O sistema de pagamento ele era coletivo, eles reduziu esse sistema agora para esse pequeno grupo de mulheres, né? Esse pequeno grupo receberiam diferente daquele sistema coletivo. O que ele observou? A produtividade aumentou. Daí ele quis trazer um outro estímulo. Ele começou a estabelecer intervalos de 5 minutos de descanso durante o período
da manhã e da tarde. O que aconteceu? A produtividade aumentou. Lembrando, claro, que Taylor já tinha feito estudos sobre a fadiga, né, observando que alguns intervalos de descanso aumentavam ou pelo menos mantinham a produtividade. Né? Um quarto estímulo, né? Ele intensificou os intervalos para 10 minutos. O que aconteceu com a produtividade? A produtividade aumentou. Né? Ele trouxe outro estímulo. Ele aumentou esse intervalo, ao invés de 2 intervalos, para 3 intervalos de 5 minutos, período da manhã e da tarde. O que aconteceu com a produtividade? Ela não só não aumentou, como ela diminuiu, teve uma quebra no ritmo de trabalho. Ou seja, o que ele observou? Que há um sistema produtivo, que o excesso de intervalos quebrou o ritmo de trabalho. Porém, ele continuou com os experimentos. Ele voltou a 2 intervalos, né, servindo agora um lanchinho para as mulheres. O que aconteceu? A produtividade aumentou. O 7º experimento, ele modificou e as mulheres passaram a trabalhar até 4h30 da tarde, diferente das 5 horas. O que aconteceu com a produtividade? A produtividade aumentou. Lembrando também, nós vimos na videoaula anterior, que Henry Ford também adotou esse tipo de estratégia, reduzindo a jornada de trabalho, que consequentemente foram fatores motivacionais que aumentaram a produtividade na empresa Ford de veículos automotivos em 1925. Né? Outro estímulo, ele passou agora uma jornada até 4 horas da tarde. A produtividade se manteve estacionária, ou seja, mais uma vez não teve um estímulo, ele começou a observar o risco de algumas quebras no ritmo de trabalho. Porém, ele voltou para 5 horas. A produtividade aumentou. Ele estabeleceu 5 dias de trabalho com sábado livre. A produtividade, consequentemente, aumentou. Né? Depois, ele retirou as condições dadas, voltando ao segundo período anterior, em que as mulheres tinham condições mínimas de trabalho, claro, com a aceitação das mulheres. O que aconteceu com a produtividade, segundo o estudo dele? Alcançou os índices jamais alcançados anteriormente. O que ele concluiu com esses estudos? Que há fatores não vinculados à dimensão monetária que motivam os trabalhadores no ambiente de trabalho. Os achados da pesquisa, ele colocou em xeque parte dos princípios da teoria clássica, ou seja, nem sempre o trabalhador acorda todo dia motivado para ganhar dinheiro. Não é apenas isso que motiva o trabalhador. Há outras dimensões que faz com que os indivíduos nas organizações estejam motivados. Essa foi a principal crítica ao modelo da escola clássica, que pensava principalmente Taylor. Né? As conclusões desse estudo, então, não só o dinheiro que motiva os trabalhadores, há outros fatores. E um deles são as relações sociais. As relações sociais no ambiente de trabalho, elas interferem na motivação. Aquele grupo de mulheres que viviam num sistema rígido de controle, frenético, né, taylorista-fordista, começaram a trabalhar coletivamente, afastada daquele sistema de controle direto, de supervisão, de pressão, e, consequentemente, esse grupo de mulheres, o que aconteceu? Os resultados foram positivos. O ambiente de trabalho é um ambiente que pode motivar as pessoas a produzir mais, desde que as relações sociais são relações que interferem no trabalho. Né? Por isso que a Google, por exemplo, se preocupa com isso. Um outro aspecto importante, né? Então, assim, as relações sociais, mas também o ambiente de trabalho. Um ambiente de trabalho confortável, com regalias, como dizia a matéria que nós vimos anteriormente, favorece a produtividade dos trabalhadores. Né? E, ao mesmo tempo, há que se pensar, será mesmo que os mecanismos de controle direto são sempre os mais eficazes? Ou mecanismos indiretos de controle, como nesse caso, em que as mulheres trabalhavam, por exemplo, sobre uma supervisão mais branda, também pode gerar resultados positivos. Então, o estudo de Hawthorne colocou em xeque a escola anterior a partir desse tipo de contribuição, né? E que deu início a uma revolução no campo da gestão de pessoas, que nós veremos, obviamente, nas próximas videoaulas, que trata-se principalmente do avanço da dita escola comportamental, né? E que vai avançar as ferramentas e modelos para a melhoria da qualidade do trabalho e, consequentemente, a produtividade dos trabalhadores. Mas, enfim, a nossa pergunta é, né, esse modelo humanizou as organizações? Antes de adentrarmos na nossa pergunta, é importante a gente sublinhar algumas críticas a esse método científico adotado por Elton Mayo. Primeira observação, peguei um estudo de 1998 da revista New York Times, que ela vai dizer o seguinte, olha, um grupo de pesquisadores, né, resgatando documentos anteriores, observou o seguinte, olha, todo o esforço da construção do famoso efeito Hawthorne se
consolidou num experimento pautado em apenas 6 mulheres, né? E detalhe, além dessas 6 mulheres, durante os experimentos ocorreram trocas, né? E dessas 6 mulheres, a matéria mostra aqui que entre 1927 e 1933, pelo menos 2 trabalhadores foram trocados. Então nós estamos tratando de um experimento de 6, que desses 6, pelo menos 2 foram trocados durante esse processo, né? O que já coloca em xeque o grau de validade desse tipo de generalização na época adotada por Elton Mayo. Um segundo aspecto interessante, uma matéria do ano de 2019, The Economist, ilustrou o seguinte, que um grupo de pesquisadores da área de economia teve acesso aos documentos anteriores da mesma empresa, né, da década de 30. E eles fizeram algumas simulações econométricas para compreender se efetivamente as relações de iluminação, aumento e diminuição, tinham uma correlação no efeito da produtividade. E o que esses economistas observaram? Que esse efeito Hawthorne não se reproduziu, rodando os dados daquela época. E eles ainda levantaram uma segunda hipótese, que os dados utilizados na época foram dados rodados principalmente em ambientes típicos do verão, né, em que a intensidade da iluminação era maior, e também numa segunda-feira, né? Trabalhar difícil, isso pode ser o efeito da segunda-feira, como diz a matéria, que talvez os trabalhadores comecem a segunda-feira com mais energia e mais capazes de produzir, né? O que talvez coloque em xeque esses efeitos do fenômeno da iluminação. Estou trazendo essas duas matérias para dizer que no campo da administração, nós já vimos em videoaulas anteriores se a administração é uma ciência ou não. Esses estudos que são considerados clássicos, eles têm sofrido críticas, inclusive sobre a validade científica desse processo, o que coloca em xeque as próprias conclusões do estudo. Mas não é a nossa pergunta central essa. A nossa pergunta central é saber se isso de fato humanizou as organizações. Para a gente compreender isso, merece ainda compreender a visão de mundo de Elton Mayo, né? Primeiramente, para Paz de Paula, tem um artigo bastante interessante dela, que ela vai dizer o seguinte, que o Elton Mayo ele não diferenciou muito das ideias de Taylor, Ford e Fayol ao enxergar os trabalhadores nas organizações, não. Porque ele também tinha a mesma crença de que o ambiente organizacional é um ambiente de paz, de equilíbrio, que os conflitos são distúrbios e que devem ser geridos, né, já que são problemas. Não que o conflito é uma coisa inerente da natureza humana. Essa é uma visão de mundo filosófica que perpassou o conceito de Elton Mayo, né? E que nesse sentido, o que ele vai propor? Ele vai propor um conjunto de técnicas e estratégias para lidar com esses conflitos, já que ele enxerga que os conflitos não são naturais, né? Já que eles não são naturais, eles podem muito bem ser geridos. O segundo aspecto interessante da visão filosófica aí de Elton Mayo é a maneira como ele enxergava a sociedade. Ele enxergava a sociedade sobre um lema, né? Ordem e progresso, o que diverge da concepção de conflitos e revolução. Fiz questão de trazer a imagem aqui dos super-heróis, mas há um imaginário bastante interessante quando a gente analisa os super-heróis, principalmente as figuras americanizadas do Batman, do Superman, do Spider-Man. Por exemplo, o Batman. É muito simbólico a construção da narrativa. O Batman é o homem mais rico de Gotham City e que, como o homem mais rico do mundo, bilionário, vai fazer justiça contra um crime. E todos aqueles que atentam contra a ordem, contra a revolução, são vistos como inimigos, né? E que o bem, na verdade, é aquele que mantém a ordem. Talvez esse último filme do Coringa venha colocar até em xeque esse modelo da ordem, né? Até onde o nosso próprio sistema econômico não gera, por natureza ou não, esse processo de desordem. Superman é a mesma coisa, ele vai sempre combater o vilão, o Spider-Man também. Todo o processo revolucionário é combatido, mantendo como um pano de fundo uma ideologia da ordem e do progresso da sociedade, né? E essa era uma visão de mundo que perpassava Elton Mayo. E merece, então, nesse sentido, questionar o seguinte: será mesmo que os modelos propostos de gestão de pessoas eles estão humanizando as organizações, ou nada mais são do que formas de desumanizar ainda mais o trabalhador, já que o objetivo final é o lucro? A empresa não está preocupada com o trabalhador, ela está preocupada que o trabalhador produza mais para ela. Então isso não é uma humanização, isso é uma pseudo-humanização. Eu digo que humanizo para explorar mais, né? Ou não. Pelo contrário,
os modelos de Elton Maio e essas empresas como a Google, elas de fato humanizaram o trabalho. Basta você trabalhar numa antiga organização taylorista, que você é tratado como uma simples engrenagem, e modificar para um sistema em que você é considerado um membro da família, né? Esse é um fato bastante interessante para fechar a nossa videoaula. Eu trabalhava num dos institutos federais de Minas Gerais, uma cidade cuja renda per capita era muito baixa, e numa das aulas, a gente discutindo isso, um dos estudantes levantou: professor, o senhor já trabalhou num ambiente de trabalho extremamente precarizado? Eu falei: não, eu já. E o senhor sabe o que é trabalhar num ambiente humanizado? Eu falei: eu imagino que a maioria das organizações que eu trabalhei, né, são humanizadas. Ele falou: e o que você prefere, professor? Você prefere viver num ambiente precarizado, compreendendo que você está sendo explorado, ou viver num ambiente que você é explorado, mas que você é tratado de uma forma digna, ainda que as intenções sejam secundárias, né? Uma bela questão de ordem filosófica e que merece uma reflexão aqui, né? Até onde a verdade é algo que devemos assumi-la, até onde a mentira tem um papel social importante, até onde ser enganado psiquicamente é melhor do que viver as duras e frias realidades, ainda que você possa ser enxotado, expulso ou demitido, na verdade, né, a partir do momento que você não é mais útil para as organizações. Essa é uma questão para se pensar, né? As clássicas músicas do Falcão sobre o dito corno, corna mansa, talvez seja uma questão de ordem filosófica e que merece maiores reflexões para além desse valor, desse juízo de valor sobre ser ou não enganado, né? Não sei se a gente pode fazer um paralelo entre uma relação afetiva e uma relação de trabalho, né? Mas teremos aí próximas aulas para discutir a própria questão da saúde mental nesse ambiente tão belo e tão humano como as organizações. Obrigado.